paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui novamente com mais um vídeo, uma dica de leitura. E na dica de hoje estaremos apresentando o livro Os Mártires do Coliseu, da editora CPAD. Então estamos aqui, irmãos, com mais esta dica. E na dica de hoje de leitura, estaremos apresentando o livro Os Mártires do Coliseu, da editora CPAD. O autor do livro é A.J. O'Reilly. Quem é o autor? O autor do livro foi um historiador da igreja que viveu no século XIX. Se você quer ser impactado pela vida e pela morte dos primeiros cristãos, você deve ler esse livro. Ela fala sobre o sofrimento dos cristãos no grande anfiteatro romano. Esse livro fala a história do Coliseu de Roma, mas por uma visão do historiador cristão. Porque ele mesmo, quando escreveu esse livro, ele teve dificuldades de arranjar material que falasse sobre os sofrimentos dos cristãos. Porque os historiadores falam apenas da história do Coliseu, da sua grandeza, dos espetáculos que eram feitos naquele lugar. Mas pouco falam, ou alguns mal citam, o sofrimento dos primeiros cristãos da igreja primitiva e da perseguição que o Império Romano fez contra os primeiros cristãos. Então esse livro nos fala sobre como foi feito o Coliseu, por quem foi feito, e também fala sobre o sangue dos mártires, que é a semente dos cristãos. Então aqui nós temos um prefácio à edição brasileira. Aqui ele fala sobre o sofrimento que os cristãos tiveram, o sangue derramado por sua fé. Aqui o prefácio à primeira edição, prefácio à sexta edição. Aqui o autor nos fala de onde ele tirou a maioria desses testemunhos que se encontram em Atos dos Mártires. Um livro que não está na Bíblia Sagrada, mas um livro histórico que traz a história dos primeiros cristãos. Então o autor escreveu em Toronto, Palácio de São Miguel, em 1874. Aqui nós vemos o sumário, a introdução, a origem e a história primitiva do Coliseu, os entretenimentos e espetáculos que haviam no Coliseu, fala sobre os cristãos dessa época da igreja primitiva, o primeiro mártir. Isso aqui é muito interessante. A hora que nós lemos quem foi o primeiro mártir, eu não vou dizer aqui para não perder a surpresa de quem foi o primeiro mártir do Coliseu, mas quando os irmãos lerem esse livro, os irmãos vão ficar de boca aberta de saber quem foi o primeiro mártir cristão a ser sacrificado nessa arena demoníaca. Os cristãos, o primeiro mártir, Inácio, que foi um pai da igreja, foi sacrificado. O general romano, tremenda história desse homem e da sua família, que após virarem cristãos, a sua vida foi totalmente mudada e a perseguição veio sobre as vidas deles, e eles também foram oferecidos em sacrifício no Coliseu. Também fala sobre o jovem bispo. Sinais e maravilhas eram operadas na vida desses homens, dessas mulheres, desse jovem, de crianças que foram sacrificadas. Muitos aí que dizem que os sinais e as maravilhas cessaram com os apóstolos, é porque nunca leram esse livro, nunca leram os livros Heróis da Fé, que os sinais e as maravilhas ainda acompanham e acompanham ainda nos nossos dias de hoje. Nós vemos aí os sinais e as maravilhas. O Império Romano, com toda a sua força, não conseguiu derrotar a igreja, e a igreja está
aqui até hoje. E onde está o Império Romano? O Império Romano não existe mais. Por quê? Através de homens e mulheres consagrados ao Senhor. O jovem Sardo, Alexander, Bispo e Marte, homens que enfrentaram a fúria daqueles homens endemoniados que eram os imperadores romanos, e eles com toda a autoridade combatiam esses homens. Os senadores que se converteram ao cristianismo, que também foram oferecidos. O pequeno Martino, a jovem Martina, os reis da Pérsia. Então os irmãos podem ver que o Império Romano não poupava ninguém. A partir da hora que a pessoa se convertia e dava testemunho da sua fé, ele era oferecido em sacrifício ali no Coliseu de Roma. Atos de Estevão, os 260 soldados do próprio Império Romano que aceitaram a Cristo foram oferecidos em sacrifício. Os Atos de Priscila, Crisântio e Daria, a perseguição de Diocleciano, os Atos de Vítor e seus companheiros, Metassudans, o último mártir, Telemaco permanece triunfante, o Coliseu na Idade Média, o que aconteceu? Hoje nós vemos que ele é apenas ruína, então ele foi saqueado. Então esse livro conta toda a história também do Coliseu, outros eventos notáveis e a conclusão. Então um livro maravilhoso, acrescenta a nossa fé para nós buscarmos mais ao Senhor, buscarmos mais poder do céu, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas contra as hostes espirituais. Então eu gosto de marcar as passagens que mais impactam na leitura desse livro. Então aqui, durante horas e todos os dias a arena do Coliseu era impregnada com o sangue das vítimas. Seus vapores repugnantes subiam ao ar puro do céu, como se viesse de um imenso caldeirão de crueldade e prazer. As pessoas, depois que estavam ali, vendo aquele espetáculo, vendo as pessoas sendo mortas, eles vibravam com aquela crueldade. A gente vê como o homem sem Deus é cruel, que ele gosta de ver as pessoas em sofrimento, as pessoas morrerem. É uma coisa demoníaca, e a pessoa só está livre disso quando aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É um livro aí que é maravilhoso. Tenho por certo que Deus vai falar contigo através da leitura deste livro abençoado. Então essa foi a nossa dica de hoje, e que Deus lhe abençoe por ter assistido este vídeo.